quase que esquizofrênico. Quando ele sai do castelo para andar aos campos, ele começa a ser arrebatado por uma multidão de sentidos e sensações que ele jamais havia tido antes. Parece que ele sente o pensamento dos animais, ele sente a energia das flores, ele está propenso ao amor aos irmãos à sua volta, e aí todo mundo tem certeza que enlouqueceu. Sim, é como espíritas, que ele ficou num estágio de quase loucura. Porque o apóstolo João, que havia seguido Jesus, retornava 12 séculos depois, numa nova encarnação. E aquela sua personalidade transitória, Francisco, que era um jovem que gostava de festas, de badalação, muito amoroso com seus amigos, era adorado por todas as pessoas à sua volta, foi declarado líder da juventude em um folclore local, e que tinha grandes planos de ser um comerciante rico, como seu pai, que o amava muito a seu modo, estava lhe treinando. Aquele João, aquele espírito superior que veio reencarnar com outro propósito, que não esses todos, veio reencarnar com o propósito de relembrar a humildade em uma época em que a palavra de Cristo estava mais associada com o ouro do que ao perdão. Ele precisa que a sua personalidade transitória, dessa presente encarnação que era naquele momento, fosse fragilizada e quase ruísse por completo, para que o seu daimon, a sua missão, o seu sentido de vida pudesse se sobrepor. Claro que no caso dele com uma mediunidade muito ostensiva. Segundo Divaldo, só não é maior que a mediunidade do nosso Mestre Jesus. Então vamos ver que, por mais que ele amasse o seu pai o amasse a seu modo, ele precisa romper com ele, porque o seu pai não aceita essa sua nova caminhada, e tem que deixar a casa paterna, amando aquela família, mas sacrificando aquela vida que também teria sido de grande prazer, e até benéfica em alguns propósitos, mas que não era o seu propósito. Viktor Frankl fala que a logoterapia, que é a terapia do sentido da vida, não está em dar um sentido para a vida. Vamos escolher, chegar em casa, fazer uma lista e escolher qual é o sentido da minha vida. É descobrir o sentido da nossa vida. E o sentido da vida de Francisco era esse. É por isso que no processo de individuação, geralmente ele é marcado por um adoecimento, e por isso esse vídeo, em que Francisco retorna combalido. Muitas vezes nós vamos adoecer a nossa personalidade como um chamado do nosso eu superior, para que através de uma depressão, através de uma crise, através de uma fragilização, nós consigamos relativizar a nossa visão atual do ego, para que nós possamos aos poucos ir descobrindo uma visão ainda mais adiantada. Mas nós temos a escolha. Nós podemos fazer dessa fragilidade uma luta constante para retornar àquele lado orgulhoso, como foi o que o Emmanuel fez, naquela vida como o Lentulus, ou nós podemos, aos poucos, ir atrás do nosso eu verdadeiro, do despertar do nosso espírito. E esse despertar, ele vem muitas vezes das formas mais calamitosas que nós imaginamos. É do que nós chamamos o confronto com a sombra. A sombra, como nós vemos aí um cavaleiro sendo visitado por uma caveira, né? Nada mais é do que o confronto que muitas vezes aparece em sonhos, quando nós somos confrontados por maltrapilhos, por monstros, né? Elas são qualidades e atributos desconhecidos ou poucos desconhecidos do meu eu, mas que eu tenho esses atributos, só que eu não os aceito. Representa o lado contrário do eu, encarna os traços de caráter que mais detestamos nos outros. Nós podemos ver nesses protestos que há, e que eu acho que o propósito do protesto é bem benéfico. Se souber, ser levado de forma benéfica. Toda vez que o protesto é contra algo que está sendo feito errado, que possamos reclamar desse algo errado e propor algo mais elevado, que vai começar pelo nosso exemplo. Mas no momento em que nós achamos que o outro está errado, muito cuidado. Muitas vezes estamos projetando a sombra. Pode passar. Vamos ver a questão do confronto com a sombra num dos mitos da Era Moderna, o Guerra nas Estrelas, né? Nós vemos aí, por exemplo, o Anakin Skywalker, que era o escolhido,
né? Que eram dos Jedi, né? Que tem uma história dos Cavaleiros Jedi, que lidam com a força, né? Ou seja, eles têm até um contato com o outro lado, né? E ele era o mais poderoso de todos. Se esperava que ele ia ser o que ia salvar todos os Jedi e acabar com o mal. E tamanho ele foi se identificando com esse papel que ele passou por uma grande inflação narcísica. O ego, né? Quando o poder se apresenta, o amor diminui. E ele, na tentativa de salvar a sua amada, ele inclusive leva à sua morte. Porque ele não admitia ter que lidar com a morte nessa sua vida. Ele havia nascido escravo quando criança, e depois, ao passar por essas dificuldades e não saber vencê-las, ele vai se tornar um escravagista. Ele vai se tornar um personagem de lá, tá meio escuro, né? É o Darth Vader, que é aquele que tem uma cara de robôzão, né? Que é um mauzão. Vai passar. E nós vamos ver ele depois, mais adiante, como pai de Luke Skywalker, né? Eles duelam, ele corta a mão do coitadinho do Luke, né? E ele diz o seguinte, o Luke diz o seguinte: você matou meu pai, uma coisa assim, né? Ele diz: não, Luke. Ele tem aquela frase famosa do cinema, né? Eu sou o seu pai. Né? Daí todo mundo no cinema, meu Deus do céu, né? Não é que nem o Homer Simpson que foi no cinema na saída, né? Ele disse: pá, quem diria? Darth Vader é pai do Luke Skywalker, na frente da fila toda, né? Acaba com a novidade do cinema. Mas nós vemos que aqui ele já se rendeu, ele não soube enfrentar a própria sombra. Porque ele tinha dentro de si a sombra do conquistador, porque ele tinha sofrido isso como escravo. E vai chegar um momento que nesse conflito, que ele tem que enfrentar no seu processo de individuação, de crescimento psíquico, ele sucumbe, e ele se identifica com essa sombra. E ele vai tentar o Luke Skywalker também: venha, vamos governar o universo juntos. Mas o Luke, ao contrário, né, ele se sacrifica. Tanto que ele se joga aí, né, para não ceder. Ele sente que ele vai ceder, então ele se joga. E é salvo pelos seus amigos. Né? Vamos ver. Aí nós temos também outros aspectos da sombra. Né? Olha, o hipzão, assim, todo sujão, e o outro todo engomadinho. Né? Muitas vezes, até mesmo nossos aspectos, digamos assim, visuais, né? A gente, não admito pessoa que se veste de tal jeito. Aquela pessoa, e não admito, essa juventude transviada, um monte de marginal. Uma coisa é nós analisarmos: poxa, essa juventude tem pessoas que estão em comportamentos assim, que estão se botando em risco. Mas uma coisa é ver isso com amor, outra coisa é ver com julgamento. Às vezes nós trazemos esse jovem que está louco para viver, né? E às vezes até de forma inconsequente. Ou aquele jovem: que isso, eu não aceito regra nenhuma, né? Na verdade, às vezes ele traz dentro de si um juiz muito forte, que diz que se ele tiver que ser organizado na vida, ele tem que ser o mais organizado. Porque é um juiz que é irascível, que não aceita nada por menos. Não deixa de ser a sombra que não está sendo ainda trabalhada. E por isso vai levar a muitos conflitos. Joana de Ângeles nos traz, então, que a criatura humana sempre crê, até naquilo que nega. O seu ato de negar é uma forma de crer, que defende com entusiasmo o que é. A negação, por isso mesmo, é um tipo de afirmação, demonstrando a crença natural e racional em torno de sua convicção. Aí nós vemos também o caso de André Luiz, eu acho que não está dando para muito bem com a qualidade, né? Que ele, como médico, que havia sido convidado a se utilizar da medicina de forma maravilhosa, ele tinha também inúmeros recursos psíquicos e morais, que nós vamos que nós vamos reconhecê-los apenas na personalidade que ele vai ser quando desencarnado. Porque na Terra, ele não soube fazer o sacrifício. Como ele era muito famoso, foi o médico das multidões, de multidões de ricos. Né? Quando ele fala isso para os mentores: mas eu ajudei muitas pessoas em prol do teu nome e do teu orgulho. Porque ele era aquele pai de família irascível, vaidoso, que não admitia que pensassem diferente dele, não admitia ser contrariado. Ele era aquele que muitas pessoas gostariam de ser pelo seu papel social. E claro, ele trouxe várias contribuições para a ciência, né, da medicina na sua época. Mas o seu eu interior, lembramos do ser biopsicossocial e espiritual, o seu ser social estava grande, mas o seu ser biológico estava quebrado pelo alcoolismo. O seu ser psíquico
estava marcado pelos conflitos que ele postergava resolver, jogava nos outros, queria ser um vaidoso. E seu ser espiritual estava em frangalhos, que é o que ele vai se deparar então com o seu desencarne. Ele vai ter que enfrentar a região umbralina, vai ter que ver o quanto, ele vai ter que quebrar aquele orgulho, vai ter que cair do cavalo, para então ele aceitar a espiritualidade maior e aceitar todas as qualidades suas, que são maravilhosas. Se nós lermos o que o Espírito André Luiz escreve, olha o que ele estava perdendo em vida. Né? Nós temos também outros casos, passando rapidamente, né? Nós vemos aí o caso de Eben Alexander, neurocirurgião, professor de Harvard, muito cético materialista, apesar de ser um grande cientista, né? Com muitos contributos. Né? Ele só vai mudar de perspectiva após ter uma experiência de quase morte, em que acamado por um determinado tipo de doença no cérebro, de meningite, na camada da meninge, né? Daí o revisor da medicina, né? Do cérebro. Ele vai ter convulsões, vai ser levado ao coma, e ele vai se ver numa região muito parecida com a de André Luiz, né? Pantanosa, horrível. E depois vai ser levado a um lugar mais elevado. Para voltar e falar que o plano espiritual existe. Muda o seu caráter moral diante da vida, o seu compromisso diante da vida, e passa a estudar também as experiências de quase morte, como um atestado da sobrevivência do ser além do corpo. Né? E muitas pessoas que passam por essas experiências relatam a enorme transformação que elas têm em suas vidas. Também não só experiências de quase morte, mas todas as experiências essas que nos mostram que talvez nós deixemos esse mundo cedo, nós não sabemos, e que é importante como nós lidamos com esse nosso tempo. E nós estamos já finalizando, né, nosso exemplo de Judas. Né? Como assim exemplo de Judas? Judas, que ficou para a história, né, como o grande traidor do Cristo. Veja, olha a cara do Judas ali, né? Pode passar. E essa aí, olha o olhar, né? A última. Alguém já viu o Judas com cara bonito? Pode passar mais uma vez. Ele dando um beijo em Jesus, né? Jesus, com aquela cara de não é comigo. E o Judas, né? Dando um beijo definitivo no Mestre. No momento em que entregou ele. Como nós carregamos ainda este julgamento, né? Alguém já viu uma criança batizada de Judas? A não ser que seja filho de um vocalista de uma banda de metal, não. É difícil, alguém pode conhecer, né? Pessoal, não sabe. Mas nós vemos como até espiritualmente a gente fica preso nisso. Nós não sabemos esse espírito qual foi o seu destino, né? Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, fala que Judas amava o Mestre. Era um discípulo verdadeiro. Só que na sua arrogância, na sua percepção, ele achava que Jesus tinha que ser um grande revolucionário. E que entregar a Jesus seria uma forma de Jesus ir lá e converter todo mundo. Ele achava que Jesus teria que fazer de forma material. E colocou os pés pelas mãos. Pode passar. Após o seu suicídio, infelizmente, né? Ele vai voltar 15 séculos depois, como Joana d'Arc, que com 17 anos começa a ouvir a voz dos espíritos à sua volta e que começa, então, uma transformação social, como ele queria, à sua volta. Porque essa menina, numa época em que a mulher não tinha voz, uma menina camponesa, vai chegar na frente do rei da França, vai falar dos seus pensamentos íntimos durante as suas orações que ele fazia, que ninguém sabia o que ele falava, o que ele pensava, e vai falar da sua missão, que os espíritos estavam lhe falando: comandar o exército francês na unificação francesa. Era importante para a espiritualidade que a França pudesse se constituir como um Estado soberano naquele momento, que estava sendo difícil pela presença dos ingleses. E o rei francês dá a ela uma espada, dá a ela um título e dá a ela a liderança do exército francês, uma guria de 17 anos. Com 19 anos depois dela ter conseguido firmar o poder do rei da França, como já era esperado na sua caminhada, ela é traída. Ela é levada pela Santa Inquisição, que ela ouvia vozes, né? Como bruxa, como herege, é levada ao fogo da fogueira. O fogo da Inquisição, o fogo da fogueira fica engraçado. Ao fogo da Inquisição. No momento final, é dito para ela: Joana,
abjuras e serás liberta. Ela nega então que ouve vozes para ser liberta, e quando volta momentaneamente ao cárcere, ela conversa com as vozes novamente e volta atrás. Não, eu não vou negar, eu ouço. E vai corajosamente para frente. Não só dessa vez ela soube fazer uma transformação social, como queria, como Judas, mas talvez de uma forma mais correta, mas como ela teve que confiar no mestre até o final. Como Judas teve um momento da desconfiança. Não, o mestre é bom, só que ele não sabe o que está fazendo. Aí ela sabe. Tu ir para o fogo é tu saber o que tu está fazendo. Como Kardec, que na encarnação de Jean Rus, antes de ser Kardec, morreu cantando ao fogo. Jean Rus, Rus quer dizer frango. Frango não, pato, né? Na língua local. Ele diz o seguinte: hoje vocês têm um pato, mas amanhã virá um cisne e esse de vocês não poderão comer. Vai voltar como Kardec e nos trazer a grande revelação do Espiritismo. Como Jean Rus, ele já havia antecipado o renascimento religioso da Europa, a reforma protestante. Vai ser uma das grandes bases da reforma protestante, ainda antes de Lutero. E depois, como Kardec, vai nos trazer a dimensão espiritual. Dimensão esta que é um convite para todos nós exercitarmos o amor desejado. Que possamos olhar o exemplo de Emmanuel, o exemplo de Kardec, de Paulo de Tarso, de Joana d'Arc, como Judas redimido. Que possamos olhar o exemplo de pessoas que nós jamais conheceremos sob grandes nomes históricos. E que possamos, na nossa vida, com aquelas dificuldades que agora nós podemos lidar, nos colocar a serviço de um bem maior. Quando falamos em espírito, jamais estamos negando essa nossa resistência, essa nossa existência atual, como ser biopsicossocial. Mas, lembrando que somos espirituais, que possamos cada vez mais despertarmos como espírito, trabalharmos os nossos medos atuais, para que aos poucos possamos descobrir dentro de nós o ser eterno, que ainda antes de desencarnado, já aqui faz a sua caminhada com muito custo, mas também com muita grandiosidade. Agradeço a todos pela caridade de vossos ouvidos, por estar aqui mais uma vez, compartilhando essas reflexões que nos são tanto caras e que podem dar seguimento a tantas outras, para que então, nessa nossa caminhada, estejamos agindo com muito amor e com muito carinho junto às pessoas que nós amamos e junto àquelas pessoas que também, não nos amando, nos despertam um pouco de animosidade. Porque é através do contato com elas que verdadeiramente descobriremos aquele ser revoltado dentro de nós, que pede, clama e ora para que seja visto, que seja amado, que seja resolvido. Agradeço a todos, agradeço os nossos queridos amigos que mais uma vez nos convidaram aqui da casa e damos então o fim a essa nossa pequena tarde. Boa noite a todos. E assim, irmãos, nos encaminhamos para o encerramento, mais um encontro muito feliz. Encontro feliz com o nosso querido irmão Alexandre, nos deixando conduzir reflexões tão importantes, tão significativas, por vários aspectos, pelo conjunto de informações que nos são trazidas, pela afirmação de convicções, dedicamos a buscar respostas sobre o sentido da nossa vida, diante dos faróis da doutrina espírita que ilumina o nosso entendimento. E sobre o aspecto também de que esses momentos representam para nós uma oportunidade que Deus nos renova. Então são momentos que vivemos intensamente. A alegria da convivência, a oportunidade das reflexões. Agradecemos muito a Alexandre por um momento muito feliz, se abraçamos mais uma vez, esperamos se abraçá-lo muitas vezes aqui, né? Para que essa casa é nossa, seja a extensão da tua, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes por termos podido desfrutar desses momentos.
contamos com a tua palavra, alguns esboços de a parte do Luca, que estava acompanhando lá no colo da querida Michele, né, a palestra do papai, e assim tivemos uma noite muito fraterna e não apenas nos esclareceu, como mesmo nos emocionou. Este é o último encontro deste ano, né, o encontro fraterno. Lembrando, nós tivemos aqui desde maio, abrimos o nosso trabalho com a presença do Geraldo Lemos Neto, Geraldinho, né? Uma tarde de domingo muito feliz aqui também, como tem sido todos os encontros. Depois esteve conosco o médico, o Dr. Carlos Eduardo Lurgantes, que conversou sobre o lançamento do livro, né, o segundo volume. Nós fazemos questão de relembrar, ainda mais nessa época da Feira do Livro e dos descontos especiais, né, e do Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Vemos então o Pedro Leopoldo Ortiz, médico psiquiatra, ele conversando sobre o perdão. Depois o Paulo Renato Goulart, nosso querido amigo, palestrante da Associação União Espírita Porto Alegrense, que reflexionou sobre ecologia. Tivemos então a doutora Anaí Fagundes Dias Fonseca, que abordou o processo reencarnatório e a construção da paz. Em outubro passado, tivemos aqui a nossa psicóloga, querida Michele Ponzoni dos Santos, que nos acompanhou também nesta noite. E o Alexandre Fontoura hoje encerrou esta série de palestras que nos felicita. E queremos então agradecer a presença de todos, agradecer as contribuições importantes de alimento ao Hospital Espírita de Porto Alegre, que nós arrecadamos este ano. Realmente as contribuições de hoje ainda não foram computadas, mas estaremos acima de 3.500 quilos, 3 toneladas e meia de alimentos, e conseguimos, com a colaboração de todos, doar ao Hospital Espírita. Em nome da direção daquela instituição, dos seus pacientes, muito especialmente, cedemos a todos os irmãos as expressões, né, sincero reconhecimento por essa colaboração tão benéfica aos nossos irmãos. Eu pediria que o Paulo Rogério também dirija algumas palavras, nos processe algumas informações que eu sei que ele tem para nos dar. Boa noite a todos. São apenas 2 breves recados nesse momento de encerramento aí do ano. E lembrar os amigos que amanhã às 15 horas a MERS vai estar na Feira do Livro, autografando algumas das obras que foram lançadas esse ano, né, que é o Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2.